Fala pessoal, aqui é o Ben e hoje estou com mais uma parceria com o Steam Reviews, site especializado em reviews junto com tutorial de diversos tipos de jogos. No review Codes de hoje eu trago o Shantae Advance Risk Revolution, que é para aqueles que curtem Metroidvanias mais diretos e com bom humor. O jogo foi produzido pela WayForward, responsável por toda a franquia Shantae e por jogos como Mummy the Mastered e Might Switch Force, enquanto a publicação foi realizada em conjunto com a Limited Run Games, que é especializada em trazer uma versão física de jogos que geralmente ficam apenas na versão digital. Esse jogo seria lançado na época do Game Boy Advance, mas por diversos motivos só teve lançamento agora, saindo para o Game Boy Advance como pretendido originalmente e recebendo um port por PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series e PC pela Steam na mídia física e digital. Mas sem mais delongas, vamos ajudar a Shantae novamente a proteger a sua cidade da Risk Boots. Após os eventos do primeiro jogo da franquia, Shantae continua como guardiã da cidade, ajudando seu tio Mimic na restauração das relíquias encontradas pelo mundo. Só que durante os testes de uma nova arma a proteger a cidade, Risk Boots ataca novamente. Dessa vez, Risk inventa uma forma mirabolante na sua investida, onde ela consegue mudar completamente o local da cidade onde a Shantae está, saindo da costa e jogando ela no meio do deserto. A partir daí, Shantae sai numa nova aventura para restaurar sua cidade e parar de vez os ataques da Risk, com bastante humor durante toda a campanha. Como comentado anteriormente, esse jogo seria lançado inicialmente na época do Game Boy Advance, então os eventos dele ocorrem entre o primeiro jogo e o Risk Revenge, fechando certas brechas que ficaram na história desde essa época. Seguindo o padrão da série, esse é um Metroidvania no estilo de plataforma, então já é de esperar que você vai precisar retornar em diversos pontos depois de conseguir as técnicas necessárias para avançar na campanha. Aqui os mapas não são sequenciais, precisando selecionar os estágios que deseja explorar conforme liberar eles, mas mesmo com o estilo mais direto da série, ainda assim precisa explorar cada canto para conseguir tudo do jogo para te facilitar a vida na campanha. Pelo menos podemos comprar itens mágicos para nos ajudar, indo de bola de fogo e outras ferramentas. Elas não são obrigatórias no avanço, mas é sempre bom ter uma ajuda extra na exploração, ainda mais com os inimigos ficam mais fortes rapidamente. Lógico que não esquecer do principal da série, que são os Transformers de Shantae. Mesmo que dessa vez sejam mais simples na utilização, porque só temos uma técnica extra por transformação, a variedade delas já é o suficiente para forçar o jogador a se adaptar a elas e às técnicas liberadas para passar os puzzles durante a campanha. Além dessas mecânicas já tinham nos outros jogos, dessa vez também temos a mudança de plano dos cenários, onde temos acesso à área de trás do cenário que é utilizada para alcançar outros pontos, e também os dispositivos que mudam o cenário geral, aumentando bastante o desafio para encontrar os itens da história e mesmo os extras, já que o jogo não tem mapa, daí o jogador precisa memorizar o mapa normal e essas variações. No geral o jogo é bem curto, mesmo com as várias masmorras espalhadas pelo jogo, só demora para finalizar pela primeira vez por não conhecer o mapa e os puzzles, mas não é um jogo difícil de se adaptar, sendo ideal para os novatos do gênero. Os gráficos são todos em pixel art durante toda a campanha, com uma variação pequena de inimigos e relativamente razoável de cenários, mas todos bem desenhados e cheios de detalhes, com efeitos bem legais durante toda a campanha. Durante a história, a arte dos personagens durante as falas e algumas artes extras fogem do estilo, sendo artes digitais para chamar mais a atenção do jogador, mas claro, essas versões você encontra apenas na versão portátil do jogo, enquanto no jogo original elas também são todas em pixel art. As músicas são bem agitadas e cômicas durante toda a campanha, mantendo o clima engraçado do jogo, como as músicas mais pesadas para os chefes, algo que sempre encontramos na série e não deixaram de fora nesse jogo. Infelizmente, como já se esperar, o jogo não tem dublagem, e isso não afeta a diversão geral do jogo, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Ao finalizar o jogo, libera uma nova roupa que deixa os itens mágicos muito mais fortes, mas em compensação, Shantae fica bem mais vulnerável aos ataques, precisando tomar mais cuidado nas batalhas, mas ainda assim facilita para realizar os speedruns necessários para conseguir as telas finais diferentes.
Na versão portada para os consoles atuais, também é possível jogar a versão original para o Game Boy Advance, com todos os gráficos e funcionalidades diretas da versão portátil. Também temos uma competição entre até 4 jogadores em modo local, onde a disputa obriga os jogadores a empurrar os outros nos espinhos enquanto a tela gira, mudando todo o cenário. Enquanto não temos diretamente DLCs, o jogo tem uma versão Deluxe, onde temos 3 roupas extras disponíveis apenas nessa versão, que deixa mais fortes um tipo específico de item, ideal para quem gosta de focar no uso deles. Só precisa tomar cuidado, pois não é possível atualizar o jogo base para a versão Deluxe, precisando comprar separadamente a nova versão, então é sempre bom pensar bem qual versão do jogo pretende jogar. Assim como os outros jogos da série, finalizar a campanha não é complicado, principalmente se você está acostumado com a franquia ou com Metroidvanias em geral. Mas claro, para conseguir todas as conquistas precisa de um esforço extra, já que precisa explorar todo o jogo e realizar um speedrun com um tempo bem curto, algo bem complicado de fazer em uma primeira partida. Entre os mais trabalhosos temos: finalizar com uma roupa alternativa, fechar o jogo com 100% de exploração e liberar todas as telas de vitória. Em resumo, Shantae Risky Revolution segue o mesmo padrão de ação e humor dos outros jogos da franquia, com umas mecânicas interessantes usadas aqui. As artes em pixel art e o estilo de música retrô usados no Game Boy Advance agradam bastante quem curte esse estilo de material, com uma variação razoável de inimigos e músicas, com bastante detalhes dos cenários e inimigos. Enquanto as transformações são mais simples e diretas, com uma única habilidade por transformação, ela serve muito bem nos postos necessários para você da campanha. Isso junto com o sistema de mudança de planos dos estágios, aumentando bastante a exploração, mas forçando ainda mais a memória do jogador, já que não temos mapa nesse jogo. No geral, se você já conhece a franquia ou gosta de Metroidvanias mais diretos, Shantae Risky Revolution é uma ótima pedida para explorar e rir durante toda a campanha. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!